amigos e amigas da TV Câmara Itajaí. Começa agora mais um Câmara Aberta. E já nesse início, eu te convido para prestar muita atenção em um vídeo que foi produzido pelo Centro de Valorização da Vida para a campanha Setembro Amarelo deste ano, já que esse é o tema de hoje. Vamos lá acompanhar? Às vezes, tudo parece demais e o silêncio pesa. Mas uma conversa pode mudar tudo. No CVV, tem sempre alguém disposto a te ouvir, sem julgamentos, sem pressa, com sigilo e empatia. Falar alivia, ouvir acolhe, conversar pode mudar vidas. Se precisar, ligue 188 ou acesse cvv.org.br. Setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção do suicídio. E bem, como se viu no vídeo, a prevenção do suicídio é altamente necessária e possível. E para sabermos como Itajaí trabalhou a temática do Setembro Amarelo neste ano, eu recebo hoje a psicóloga da Diretoria da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, a Tamara Garcia Delmir. Tamara, seja muito bem-vinda aqui ao Câmara Aberta. Boa tarde, Elis. Muito obrigada. Prazer estar aqui com vocês. E seja bem-vinda, assim, a gente vai tentar fazer um programa um pouco mais leve, embora o tema seja pesado, né? Mas acho que com já esse vídeo que a gente mostrou logo no início, quer dizer, dizendo para as pessoas que a gente não quer promover nada disso, a gente quer promover a conscientização e que as pessoas realmente, quando precisarem, tiverem com algum sofrimento mental, psicológico, que elas procurem ajuda, né? Justamente, perfeito. Esse é o objetivo do Setembro Amarelo, não é isso? Exato. Embora um fenômeno muito complexo, né, extremamente complexo, o suicídio, é multifatorial, né? Então, o que isso quer dizer, né? Múltiplas causas associadas, né? Mas é possível, sim, prevenir, é possível evitar, né? E aí a campanha, ela tem esse foco, né, como você mesmo falou, né, da conscientização, de gerar informação, desmistificar também, né? Porque se a gente continuar numa sociedade que compreende que falar sobre sofrimento, que não se fala sobre sofrimento, ou ainda, inclusive, que não... sofrimento, isso é frescura, ou algumas coisas desse tipo, isso acaba se tornando como uma barreira mesmo para pessoas identificarem, né, reconhecerem que se encontram numa situação, independente dos fatores relacionados na situação de cada pessoa, né? Mas que é um momento, sim, onde ela precisa procurar ajuda para evitar, né, que essa condição de sofrimento se agrave e evolua ao comportamento suicida, né? Então, esse é o nosso principal objetivo. E assim, você colocou muito bem, né? A questão, ainda existe muitos preconceitos em relação ao sofrimento mental. Porque, no geral. Né? No geral. De doenças mesmo relacionadas a transtornos mentais e a questão do suicídio. Inclusive, isso foi estudado, né, por vários pensadores, Emile Durkheim, que constatou que infelizmente, esse é uma temática, o suicídio, ele é um fato social porque ele estava presente em todas as sociedades e em todos os tempos. Mas é possível da gente colocar um freio, digamos assim, nisso, né? É bem legal, né? Acho bem interessante trazer o Durkheim, né, como citá-lo, e justamente essa constatação dele como um fato social. Então, o que isso significa, né? Então, que a gente tem justamente as determinações sociais em saúde, os determinantes, as condições, o contexto sócio-histórico, político, social, econômico, etc., que as pessoas, indivíduos e a população, a comunidade, digamos assim, se constituem enquanto tal e acabam, então, aí tendo tanto os fatores que contribuem para a saúde num aspecto positivo, né, como para um aspecto positivo. Da mesma forma, né, somos afetados a sociedade constrói coletivamente as condições de vida que afetam a todos nós, para o bem ou para o mal. E aí, quando a gente está falando de saúde mental, é disso que a gente está, do suicídio, estamos falando sim de saúde mental, e saúde mental engloba muito mais, né, do que o problema do suicídio, como você mesmo falou, tem os diversos outros transtornos, enfim, né, e também para a gente pensar que
quando estamos falando de saúde mental, estamos falando de suicídio, dos transtornos, mas estamos falando de condição de vida e do sofrimento, que isso também é muito importante, Elis, que para as pessoas, né, que a gente precisa também tirar um pouco essa ideia de associar necessariamente sofrimento com doença mental, sofrimento com depressão. A depressão, ela é uma doença, sim, que requer um diagnóstico, né, que quem faz um diagnóstico é um profissional qualificado para tal, né, ou uma equipe. Digo isso porque hoje a gente tem um problema, inclusive, que se chama cibercondria, que são as pessoas procurando excessivamente na internet diagnósticos, né, fazendo esses autodiagnósticos, então isso é bastante preocupante, mas enfim. E aí você joga lá no Google, né, eu sinto isso, eu tenho isso, isso faz mal à saúde, né, esse tipo de... Então, pensando no diagnóstico de doenças, seja depressão ou outros transtornos, é um profissional ou uma equipe de saúde. Só que o sofrimento é algo que é próprio da nossa condição enquanto seres humanos, né? Essa ideia de felicidade plena, a gente também precisa refletir sobre isso, né? Que isso é uma fantasia, digamos assim. E muitas dessas fantasias são exatamente o que condicionam todos esses preconceitos. É porque não existe isso de todo mundo é feliz o tempo inteiro. Exatamente. Né? A gente não vive numa propaganda que nem antigamente tinha de margarina, né? Só que hoje todo mundo está feliz, todo mundo... Né? Não tem mais essa propaganda de margarina, mas tem as redes sociais que mostram para muitas pessoas que tem gente que está... Nossa, como a vida dela é maravilhosa, como ela está feliz o tempo todo, ela está sempre né? bonita, ela está sempre, né? A pessoa está sempre bonita, está sempre esportista, está sempre na balada, né? Tem um muitas meme. vezes isso mascara condições da própria pessoa que está ali enfrentando problemas como todo mundo, né? Sim, né? Ou causando esse efeito, né? Que por mais que a gente diga, não devemos nos comparar, mas isso é do ser humano, né? Então tem um meme ainda que inclusive que vai colocar isso. Às 7 horas da manhã, me prontifiquei acordo às 7, me prontifiquei a acordar um pouco mais cedo para ser mais produtivo. Não consegui. Às 5 horas da manhã, não sei quem já tinha feito uma meia maratona, já tinha isso, já tinha aquilo. Então, quer dizer, as pessoas estão nessa corrida desenfreada, né? De alcançarem esse ideal de produtividade constante e de felicidade plena, e isso é terrível, né? Isso causa muito dano, né? Se a gente for entrar para essa seara dos efeitos na saúde mental das redes sociais, aí principalmente crianças e adolescentes, né? E aí a gente tem sim dados já que apontam, inclusive, uma relação direta com o aumento do comportamento suicida nessa parcela da população, que tem sim esse fator... Esse componente. Associado. E agora, Tamara, assim, colocando a coisa mais relacionada realmente ao nosso tema de hoje, que é o Setembro Amarelo e tudo que foi feito por Itajaí, em Itajaí. Ao longo desse mês, que terminou, hoje nós estamos gravando aqui dia 1º, né? Então, terminou ontem, quer dizer, do dia 1º até ontem, tivemos aí um mês inteiro de atividades onde a equipe da Vigilância Epidemiológica se concentrou também nisso, né? O que vocês fizeram nesse mês todo aí para tentar que esses índices não sejam mais tão ruins nos próximos anos? Sim. Foi a campanha do Setembro Amarelo no município, ela foi uma articulação, uma organização da Secretaria de Saúde, envolvendo a Diretoria de Vigilância Epidemiológica, mas principalmente também a Diretoria de Atenção à Saúde, né? Nós temos a Adriele, que é a responsável pela articulação da rede de atenção psicossocial do município. Inclusive era para ela estar aqui hoje, mas aí a agenda não permitiu, não foi, exatamente, né? E aí já deixo aqui então um abraço para a Adriele, grande parceira e colega de trabalho. Estivemos muito em conjunto, né, nessa programação, nessas ações que fizeram parte dessa ampla programação, então, da Secretaria Municipal de Saúde. Então, como foram várias atividades, vou destacar aí algumas das principais, né? Então, uma delas foi que nós promovemos, foi promovida pela Secretaria, uma capacitação aos trabalhadores, aos profissionais, aí o público-alvo era específico, os trabalhadores da saúde. Não apenas da rede de atenção psicossocial, não da RAP, geral. Geral, sim. Desde um enfermeiro, unidade básica, a recepção, tudo isso. Isso. Tanto que nós contamos com a participação de médicos e enfermeiros e outros profissionais, né, das unidades básicas, mas também dos centros de atenção psicossocial,
Então, justamente esse foi o público-alvo. Aconteceu ali na Univale, né, mas foi promovido, então, pela Secretaria da Saúde. O que foi visto nessa capacitação? Então, eu fui uma das palestrantes, digamos assim, né, falei um pouco sobre isso que a gente está falando, da complexidade, a questão dos conceitos, enfim, mas também os nossos dados, né, apresentei o nosso perfil epidemiológico do município, porque isso também é uma atribuição daí, enquanto vigilância epidemiológica, né, porque são os profissionais que estão lá na ponta que têm a obrigatoriedade de fazer as notificações, e as notificações vêm para a vigilância epidemiológica, e agora entra o nosso papel o que a gente faz com esses dados, né? Então, esse infográfico, né, também que foi, logo no início do mês, foi publicizado no site da Secretaria Municipal de Saúde, porque é justamente, né, um dos elementos, digamos, né, do nosso trabalho enquanto vigilância epidemiológica. Analisar esses dados, né, compilar, mensurar e analisar para que a gente possa ter uma compreensão de como é que está a situação de saúde do município com relação a cada agravo ou doença em saúde. Aqui, especificamente, a gente está falando de um agravo de causa externa, que é o suicídio, né, que é uma causa de morte, né, que é considerada uma causa e que está dentro, né, das mortes violentas, né? E as notificações das tentativas de suicídio. Então, também, porque muitas vezes o profissional está lá na unidade básica de saúde, ou ele está numa UPA, ou ele está num CAPS, atendendo um paciente ou outro que apresenta esse comportamento. Mas ele não tem noção da gravidade, né, que isso está no território ou no próprio município. Então, também é importante que a gente faça a compilação, analise esses dados, né, e apresente. Até para ficar com, digamos assim, uma atenção, não que não tenha atenção, mas ter uma atenção um pouco mais redobrada em relação a quem apresenta algum quadro que possivelmente possa redundar numa tentativa. Perfeito, porque nessas diferentes ações, eu estava falando da capacitação, mas nós tivemos palestras, rodas de conversa, em outros espaços também. Então, em alguns momentos, o público-alvo eram os trabalhadores, em outros, a comunidade acadêmica, né? Tivemos atividade também na Univale, com a comunidade acadêmica, mas também tivemos rodas de conversas e outras atividades envolvendo os usuários da rede de saúde, a comunidade em geral, enfim. E o que a gente foi observando, né, em diferentes públicos, eu não tinha ideia, eu não imaginava que o cenário fosse esse. Porque a gente fala, a gente apresenta não só os dados, a ênfase está nos dados do município, né, mas nós temos os dados do estado, porque esse é um problema que está global, né? Então, se a gente for falar da situação global, nacional, da região sul, onde se concentram as maiores taxas hoje, né, de mortalidade por suicídio no país. E aí, Santa Catarina, a gente vem para Itajaí. Então, muitos, mesmo entre os trabalhadores, como a comunidade acadêmica, a comunidade de população geral, nossa, eu não imaginava, não tinha ideia que a situação era essa, sabe? Então, também as pessoas passam a ter um despertar de consciência e olhar para o problema de uma outra forma, né? Quando tem esse contato com qual é a nossa realidade, né? Pois é, e aí tu colocas assim, né, de que a região sul, apesar de ser uma das, ou talvez isso tenha até uma relação com relação ao restante do mundo, né? Parece que países muito mais avançados, que têm uma qualidade de vida boa, também têm altas taxas de suicídio, infelizmente, como a região sul, aqui também, que também é tida como uma região muito desenvolvida e tudo mais. Melhores índices de DH, né? Melhores índices de DH. No entanto, também tem um alto índice de mortes e de tentativas de suicídio. Sim, justamente. E Santa Catarina, agora tu me falaste, eu acho que foi antes da gente começar aqui o nosso programa, tu até comentou que Santa Catarina já foi quinto, sexto em número de casos no Brasil, hoje está em segundo? Em segundo, justamente. E é bem interessante isso que você coloca, né, Elis? Porque se a gente for parar para pensar, né, na questão da regionalização, as diferenças regionais, né, o nosso país, ele é um país, sempre se fala de dimensão continental, né, então, mas aí nós temos, entre as diversas diferenças, que são inúmeras, né, mas tem essa questão da qualidade de vida, dos índices, do desenvolvimento socioeconômico, etc., e aí, o que a gente tem atualmente? Na região sul, o estado do Rio Grande do Sul, ele já há muito tempo, ele é o que tem a maior taxa de mortes, de mortalidade, a taxa de mortalidade por suicídio, porque essa taxa é calculada de acordo com a população daquele território, né? A proporção de pessoas que cometem suicídio em relação ao número de habitantes. E aí é uma taxa que é calculada a cada 100 mil habitantes. Não é um número absoluto, né? Isso. Não é tantos em cada estado e qual que teve mais. Essa taxa justamente, inclusive, né, talvez para esclarecer um pouco melhor, a cada 100 mil habitantes, né, é feito esse cálculo.
E aí, embora o Rio Grande do Sul já estava, né, sendo o primeiro, Santa Catarina, quinto, sexto até sétimo. Quando foi no ano de 2023, Santa Catarina passou a ocupar, então, a segunda maior taxa, né, de mortalidade do país, e sendo que essa taxa de mortalidade por suicídio do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, ela chegou a ser o dobro da taxa nacional. Isso é muito preocupante. Sim, sim. E, bom, nosso tempo agora no primeiro bloco já foi. A gente vai continuar falando sobre essa temática no segundo bloco. A gente precisa falar sobre a temática, precisa esclarecer de que isso é um problema, sim, é um problema de saúde pública, mas a gente está aqui, né, e pessoas como a Tamara, por exemplo, estão aqui para esclarecer e para dizer, olha, tem jeito. Você, se estiver em sofrimento, pode pedir ajuda, deve pedir ajuda. É só um minutinho, a gente já volta. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se em nosso canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Spotify, no Instagram e também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos aqui nesse Câmara Aberta que hoje analisa como foi em Itajaí e também em outras partes do mundo esse Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Eu estou entrevistando aqui a psicóloga Tamara Garcia Delmir. Tamara, a gente terminou o primeiro bloco, né, falando assim um pouquinho dessa questão de que houve um aumento, infelizmente, né, no número de mortes por suicídio e de tentativas de suicídio aqui no nosso estado, tanto que ele passou a ser o segundo mais alto índice do Brasil. E, ao mesmo tempo, há uma certa similitude com aqueles países muito desenvolvidos, por exemplo, os países nórdicos, onde também há altas taxas, há uma boa qualidade de vida e, ao mesmo tempo, altas taxas. Uhum. Aí você colocou da seguinte forma... Qual é essa relação? Será que as pessoas colocam esse sofrimento, não conseguem identificar, ou exatamente na hora que identificam, acham que não tem mais jeito? Então, né, acho que esse tipo de tema, não só esse, né, mas os fenômenos complexos, né, que ocorrem aí na humanidade, a gente sempre tem isso, né, por quê? A gente quer entender o porquê que isso está acontecendo, né, o que leva, né, as pessoas e tal. Mas voltando até uma fala minha ali no bloco inicial, é lembrar sempre que é muito complexo e é multicausal. Então, isso vale para todas as circunstâncias, todas as situações que ocorrem aqui em Santa Catarina ou num país nórdico ou em outra região do estado, né. É difícil para que a gente possa, é muito difícil que a gente possa apontar, é por causa disso, né? São fatores associados. Existem os fatores que são os causais, mas também tem os correlacionais. Isso é uma coisa também, a gente trabalha muito com isso, principalmente no âmbito da saúde, né? Que causalidade e correlação são distintos, né? Então, ainda que alguns fatores estejam correlacionados, não determinam, né, aquele fenômeno. Mas justamente, né, quando a gente fala sobre isso, poxa, mas logo em regiões onde o nível de qualidade é considerado como mais alto, mas isso não quer dizer que ter um bom índice de desenvolvimento social, econômico, em determinada região... determine como é que possa estar a tua condição geral enquanto pessoa, né? E não determina que essa condição de qualidade de vida, que ela é equânime para toda a população daquela região, daquele território, né? Porque também... Ela é uma média. Exato, porque também o que se observa é que existe isso, né? Essa maior qualidade de vida, concentração de renda, mas tem desigualdades, né? E as desigualdades sociais, as desigualdades, elas afetam diretamente os indicadores de saúde de uma população também. Mas, né, trazendo um pouco sobre, porque a gente está falando aqui, é multicausal, vários fatores, e está muito no subjetivo. De repente, quem nos vai assistir,
saber quais seriam esses fatores, né? Mas, então, até porque quando a gente fala em saúde mental, tem um componente que é biológico? Tem, mas não resume a isso, né? Então, até quando a gente foi falar, como a gente estava começando no primeiro bloco, sobre os transtornos, ditos transtornos mentais, a depressão, não é o único componente que está associado, né? Então, as condições de vida, a história de vida, e aí, do que a gente está falando? Desse contexto, né, que inclui, então, a situação socioeconômica, a situação familiar, cultural. Então, os aspectos culturais estão muito relacionados também. Se a gente vai indo agora um pouco para essa questão da epidemiologia do suicídio e das tentativas de suicídio em homens e mulheres, né? Até nesse material a gente fala sobre isso. A gente tem no gráfico, inclusive, que foi produzido pela secretaria de vocês, né, pela diretoria de vocês. Sim. Mostra lá, né, que infelizmente Itajaí, só nesse ano agora de 2025, quer dizer, ocorreram 23 óbitos por suicídio. Foram registrados até agosto, até o mês de agosto. Enquanto em 2024 o ano todo foi 22. Isso. Vocês conseguiram detectar é lógico, é multicausal, sim, mas existiu alguma coisa que vocês conseguiram detectar? De repente, isso ajudou mais. Talvez fazer uma correlação, né? Então, mas é que nós, além dessa situação que foi algo que nos alertou, que a gente teve um crescimento expressivo em 2023, naqueles últimos 5 anos, entre 2020 e 2024. Ainda como resquício da pandemia, da questão da pandemia. E que foi o ano que Santa Catarina atingiu a segunda maior taxa e que tem como um principal fator correlacionado os efeitos, né, os posteriores ali do tempo da pandemia. Retardatários, né? Isso, do tempo da pandemia. Só que aí nós tivemos uma queda novamente em 2024, né? Foi uma diferença grande, de 35 para 22, teve uma boa diminuição. E como você acabou de falar, até agosto a gente já tem um óbito a mais do que o ano todo de 2024. Mas não só essa diferença de ter mais óbitos, né, números absolutos de um ano para outro, mas principalmente enquanto vigilância epidemiológica, que nós analisamos, né, desses 23 óbitos que já aconteceram em 2025, é uma mudança no próprio perfil sociodemográfico. Porque, em geral, o que a gente tem? A maioria dos óbitos por suicídio são de pessoas do sexo masculino, né? Homens brancos acima de 60 anos. A maior parte. Até então, não, jovens adultos, isso. Mas aí em 2025, esse dado que você traz de 2025, exato. Mas, então, até então, né, 2024, homens, né, jovens adultos. A questão da cor branca é muito pela composição mesmo nossa, demográfica aqui da nossa região, né? Que a maior parte da população... 85%, se eu não me engano, se autodeclaram, né? Então, a gente sempre vai encontrar essa situação, né? Com relação a esse dado de cor, né? Sendo mais na população branca, quando a gente está analisando os nossos dados aqui, né? Mas, então, e aí, só que isso de que a predominância em pessoas do sexo masculino, do óbito por suicídio, não é uma característica só nossa. Então, os dados de Santa Catarina, dos outros estados, do Brasil e do mundo. Então, isso é uma característica desse fenômeno que é meio que universal. Então, sempre na proporção, mais óbitos em homens do que em mulheres, ou por suicídio. Isso se dá um pouco mais, talvez. Aí eu quero uma opinião tua enquanto profissional da psicologia. E não sei se você já fez consultório, alguma coisa assim, sim, mas as mulheres têm uma tendência a procurar mais ajuda, os homens menos. Isso está relacionado? Está relacionado. E essa tendência, ela é natural ou ela é construída culturalmente? Né? Aí, quando a gente vai começar, justamente, por que a gente apresenta os dados, tem essa distribuição, né, por sexo, tanto comparando suicídio quanto tentativas, e aí a gente vai observar que o suicídio é muito mais em homens e as tentativas muito mais em mulheres. E esse é o perfil de Itajaí, mas como já é o geral, né? Então é semelhante, a gente segue. E aí, quando a gente vai estudar o porquê dessas diferenças, né, de gênero nesse fenômeno, não tem como a gente dissociar das questões culturais, desses papéis sociais que são construídos e que eles são, inclusive, que não é só eles são
porque a própria cultura, impostos muitas vezes, né? Então, o homem ia corresponder a um ideal de masculinidade que o homem não chora, o homem não sofre, que o homem ele tem que, de alguma forma, corresponder a uma expectativa que se tem. Que procurar ajuda é sinal de fraqueza. Exato. Quando, na verdade, deveria ser considerado um sinal de fortaleza, exatamente, porque ele está querendo realmente isso é saúde, melhorar. Isso é saúde. Eu reconhecer que tem algo em mim que não vai bem e de que eu preciso ou mudar algo, ou se é algo que eu não consigo sozinha gerar essa mudança e eu preciso de ajuda, isso é sinal de saúde. Conseguir fazer essa autopercepção e ir em busca disso, né? Que também é outra coisa. Saúde não é só a ausência de doença. Saúde é a capacidade de lidarmos, né, com as circunstâncias adversas, inclusive, da vida, né? E aí, justamente, se você precisa de ajuda e você, por alguma questão, não é só, às vezes até reconhece, mas daí cala, silencia, né, não vai... Então, essa cultura que vai definindo, né, o que é um comportamento adequado para homens ou para mulheres, ela vai afetar de forma diferente, né, em ambos os sexos, mas vai afetar. E então os homens acabam não escapando disso. E o que os estudos apresentam, também como fatores correlacionados, e que entendo, né, e não só profissional que trabalha com o tema, porque sou pesquisadora sobre o tema também, a minha pesquisa de mestrado em saúde coletiva foi sobre esse tema, com esse tema que eu estou trabalhando também na pesquisa do doutorado, que é na linha de violência em saúde, as violências autoprovocadas, né? Então, estou tendo também contato com os estudos científicos que tratam sobre esse tema, né? E aí esse paradoxo de gênero, que é um nome que está na literatura, esse paradoxo de gênero do suicídio, vai apontar diretamente para esses aspectos culturais que afetam diretamente tanto no comportamento dos homens como o das mulheres e que acabam gerando esses dados. Então, por exemplo, mas é porque os homens utilizam métodos mais letais. Sim, a gente vai observar, não vamos entrar nesse detalhamento, né, de métodos, enfim, não é o caso, mas vai se observar que acaba tendo um pouco sobre isso também. Mas que a gente vai parar para analisar que também não é por acaso, né? Porque são métodos mais agressivos, né? Eles são métodos mais agressivos, inclusive tem um dado, acho que, se eu não me engano, está também na página 3 lá do infográfico de vocês, de que esse número de óbitos, por exemplo, aqui em Itajaí, e de tentativas, ele está muito relacionado à questão do acesso a medicamento. Perfeito. Principalmente como as mulheres mais tentam, digamos assim, tem mais volume de tentativas do que os homens que usam talvez coisas mais letais e mais agressivas diretamente, a questão a intoxicação que vem pelos remédios, ela é mais comum de ser relacionada às mulheres. Por que você imagina isso? Seria pela facilidade de se conseguir esses medicamentos, o acesso que se tem a esses medicamentos? Hoje tem muita gente que compra, às vezes não precisa nem ir na farmácia, não precisa apresentar nada compra pela internet, compra medicamento. Teria como coibir isso, talvez fazendo uma fiscalização mais forte? Até já existem né, medidas e programas, né, porque que é um problema que a gente passou a ter de saúde pública que já faz muito tempo, que é esse uso indiscriminado de medicação. E daí tem vários fatores, né, tem tanto também o excesso talvez de prescrição, mas também hoje a gente já tem que é um comportamento da própria sociedade, né? Então, às vezes, e eu tinha comentado antes lá da cibercondria, então assim, muitas pessoas hoje já vão a uma unidade básica de saúde ou na rede privada, vão assim, eu já quero doutor, passa esse remédio aqui. E, na verdade, às vezes não é o que ela necessita, né? E aí às vezes nem precisaria de um remédio. Exato. E aí tem aquele vídeo no início, né, que da importância do falar, o vídeo do CVV, e que a gente também vai estar falando sobre isso, o quanto falar é importante, falar sobre as emoções, sobre o que está sentindo. Muitas vezes não é um sofrimento porque é um sintoma de uma depressão que está desencadeando. A pessoa pode estar passando por um processo que é muito doloroso na vida de todas as pessoas, que é o luto, por exemplo. As perdas, né, elas podem... Então, são momentos que vão gerar dor, sofrimento, tristeza, e que muitas vezes é necessário ter uma acolhida, uma escuta, né, um tempo para poder processar, elaborar, fazer esse trabalho de luto. E aí a gente vive essa sociedade acelerada, né, que também não está permitindo. Muitas pessoas estão num automático que talvez elas
ou nos ouvindo até pensem, até parece que eu tenho tempo para ficar parando para prestar atenção nas minhas emoções. Eu não tenho tempo para isso. E isso é preocupante. A gente precisa pensar que modelo é essa sociedade. Ela não tem tempo enquanto está aqui na consciência, mas depois, quando está sozinha, isso vai se avolumando, claro, né? É uma bola de neve? É uma bola de neve. E aí, que modelo é essa sociedade também, né, que a gente está coletivamente construindo, né, que muitas vezes, poxa, as pessoas estão indo para uma via de um uso excessivo de medicação, quando, de repente, uma boa conversa, né, uma escuta qualificada e, né, acolhedora, porque também não é só o falar para qualquer pessoa e aquele escutar, porque a gente precisa que essa escuta seja sem julgamento, né, seja de fato uma escuta acolhedora. E aí a importância de se procurar o profissional corretamente. Exato. Por exemplo, você nos falava ali que foi feito todo um treinamento, uma capacitação para que lá na ponta, lá na unidade básica de saúde, lá no CAPS ou nas UPAs, consiga se fazer essa detecção de saber, você precisa passar por um psicólogo. Como é que se dá esse encaminhamento? Como é que se chega nesse... É muito difícil, às vezes as pessoas podem achar assim, não tem nem médico, como é que vai ter psicólogo? Itajaí, né, tem psicólogos atendendo na atenção primária, né, que seriam as unidades, principalmente, o principal serviço, né, as unidades básicas de saúde. Não temos um profissional disponível para cada unidade de saúde, mas temos por polos, né? E isso já é algo que muitos municípios da região não dispõem, por exemplo, né? Então, a gente já teve esse avanço na nossa política de saúde, né, na nossa rede de saúde já há algum tempo, de ter esses profissionais disponíveis. Já foram chamados mais psicólogos, né, do último concurso, enfim. Nessa capacitação, uma das pautas foi justamente essa tua pergunta, a questão de como que acontece esse encaminhamento, né, porque até para atualizar ali alguns fluxos, enfim, da regulação específico ali para os profissionais, mas basicamente pensando, né, nos telespectadores, enfim, do programa, a comunidade, é pela unidade de saúde e é por encaminhamento, né, o encaminhamento de um profissional de nível superior, médico ou enfermeiro. Porque a acolhida, a triagem, muitas vezes na unidade básica de saúde, então não necessariamente depende exclusivamente da consulta com o médico, né? Mas nessa acolhida, com o enfermeiro, isso pode ser identificado, né, ou solicitado, e aí é feito um agendamento consulta pelo nosso sistema de regulação de consultas. E digamos assim, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, eles têm essa, digamos, não é uma autoridade, mas essa... liberação para, por exemplo, em identificando alguém que precisa de um atendimento de psicologia mais aprofundado, ele tem já essa liberdade, digamos assim, para fazer esse encaminhamento? Ou necessariamente ele tem que passar antes por um médico? Não, justamente, o encaminhamento para as consultas em psicologia pelos profissionais de nível superior da saúde. Então, o enfermeiro pode fazer, o médico, o técnico de enfermagem não, né? Que ele não estaria, estaria no nível médio, né? E a pessoa, né, pode procurar uma unidade de saúde solicitando, mas aí, claro, ela vai passar por essa avaliação de um profissional e que daí fazendo encaminhamento. Mas nós temos os CAPs, que são os serviços de atenção psicossocial, os centros de atenção psicossocial, que têm as equipes multidisciplinares, né? Mas, claro, não é que lá a pessoa ela vai passar pela equipe multidisciplinar, né? Eu me atrapalhei um pouquinho aqui, que eu estava me lembrando de um exemplo, que quando a gente vai falar de CAPs, que é algo que muitas vezes acaba confundindo, porque as pessoas às vezes entendem, é porque é porta aberta, não precisa de encaminhamento, e realmente não precisa, o CAPs é porta aberta, né? Assim como chegar numa unidade de saúde. É porta aberta. Nós não precisamos e é a principal porta de entrada, né, para a rede de saúde. Então, não precisa da UBS encaminhar para o CAPS, você pode ir diretamente ao CAPS, assim como diretamente para a UBS. Mas isso se você já sabe que você precisa. Às vezes, o profissional lá na ponta, lá na unidade básica, ele vai poder... poder te encaminhar se essa é a necessidade. Na verdade, estava construindo aqui esse raciocínio no sentido de que talvez a pessoa procure a unidade básica para pedir por um atendimento com psicólogo, dependendo daquela avaliação, daquela consulta, daquela acolhida ali, seja com o enfermeiro, seja com o médico, enfim, pode ser que o encaminhamento dele seja para um CAPS, por exemplo, porque dependendo do que venha a ser avaliado. Porque a gente tem aí diferentes possibilidades de graus de comprometimento da saúde mental, né? Então, pode ser que entenda-se que é para um acompanhamento psicológico na atenção primária, mas pode ser que seja um caso, né, para o CAPS. E aí, esses profissionais são, sim, treinados e qualificados para fazer essa avaliação. Ou seja,
existe o local adequado, existem os profissionais que são capacitados para fazer esse atendimento e fazer esse reconhecimento. Isso. E a gente se perdeu no tempo aqui, conversamos mais do que deveríamos, mas tudo informação importante. A gente vai tomar mais uma aguinha, na volta a gente continua conversando sobre a temática da prevenção ao suicídio. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se em nosso canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Spotify, no Instagram e também no X. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos aqui no Câmara Aberta com a Tamara Garcia Delmira, psicóloga da Secretaria de Saúde de Itajaí, e falando em psicologia, né, como é que está a nossa rede de atenção psicossocial do município? Você falou que tem vários polos, todos eles têm psicólogos, e também temos os CAPs. Isso. Como é que está essa questão? Tem psicólogo suficiente ou não tem? A gente tem um crescimento populacional que está aí acontecendo, né, que acho que é de conhecimento de todos. Mas ainda assim, né, nós temos os psicólogos atendendo por polos. É claro que em algumas regiões, polos de bairros mais populosos, pode ter uma fila de espera, né? Mas até a capacitação também, ela teve muito esse foco para a questão da regulação desses encaminhamentos e vagas para que a gente possa, cada vez, que a Secretaria da Saúde não é diretamente o meu setor, mas enfim, né, nessa regulação para que as vagas que... então, tem profissional e tem vaga disponível, mas a gente tem muitas vezes aquilo que é agendado, pacientes que faltam. Isso é algo que a gente lida no geral no SUS, né? Na saúde, né? Das pessoas faltarem à consulta médica, faltarem exames, e quando você falta é um outro que deixou de ter acesso, né, àquele serviço. Mas os CAPs, né, e também colocar que esse atendimento nos CAPs, ele é uma equipe multidisciplinar, então tem o papel da figura do psicólogo, que é fundamental, sim, né, nessa questão de saúde mental. Sim, mas também tem o terapeuta ocupacional, tem o assistente social. E todos, né, têm então esse acompanhamento em equipe nos diferentes CAPs. Então, Itajaí, para quem não é conhecimento, mas tem o CAPS-I, que é para o público infanto-juvenil, CAPS-2 para adultos, né, com questões relacionadas a transtornos mentais mais severos, e o CAPS-AD, que é para a população que tem problemas relacionados ao uso abusivo, prejudicial, álcool e drogas. Né? E assim, a gente falava aqui um pouco dessa questão da importância de se pedir ajuda e de que as pessoas realmente consigam identificar de que às vezes aquele problema não é só dela, mas atinge a ela, é uma dor que deve ser sentida e deve ser compartilhada. Esse compartilhar também não ajuda, quer dizer, de repente se a pessoa passar a participar de grupos, e Itajaí tem tantos grupos bonitos, né? Nós temos grupos de terceira idade, nós temos grupos de mulheres, nós temos grupos, enfim, de uma porção de coisas interessantes que podem ser feitas até para... A gente falava, eu acho que, se eu não me engano, tem um dado também no gráfico que vocês produziram, dessa questão de que a terceira idade, né, no caso, os idosos, também houve um aumento, né? Sim, nesse ano. E uma das coisas que pode ajudar a melhorar esses índices, a baixar esse índice, é realmente esse convívio, né? Esse abraçar pelo grupo, né? Com certeza, né? Nós temos, principalmente daí, né, eu vou tomar a liberdade que está falando, mas assim, a política da assistência social tem o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, a proteção social básica, que os principais serviços são os CRAS, que são os Centros de Referência em Assistência Social, né? Inclusive até alguns deles se envolveram também na campanha, nos chamaram para estar fazendo roda de conversa com a comunidade, falar com os profissionais sobre o tema. E também nós temos algumas reuniões intersetoriais, né, Secretaria da Saúde, Assistência Social e demais, e no início do mês falando, né, sobre essa problemática,
foi exatamente nesse ponto que você está trazendo, Elis, da importância desses diferentes grupos, né? Então, nós temos, sim, Itajaí, o município de Itajaí tem muita coisa, mas que às vezes pode ser que as pessoas não tenham acesso, né? Precisam dessa informação, mas como a gente até falou, né, numa esses encontros e reuniões e tal, que buscaram a informação, né? Então, às vezes não sabe, mas foi, acho que numa roda de conversa num CRAS, teve uma senhora lá que perguntou, eu gostaria de fazer parte de um grupo de dança, tem? Eu não sabia que tem. Aí já naquele momento a equipe ali, a coordenadora já falou, nós temos sim, daí já foi explicando, né? Então, aí até teve um outro que falou assim, talvez a gente não viu a divulgação, mas aí a gente tem que perguntar, porque também se a gente pergunta, ninguém vai falar. Teve um senhor que falou assim, sabe? E é isso, né? Então, com certeza, essa convivência, grupos, eles são fundamentais, né, para um fortalecimento, né, e pode ser uma forma de prevenção e de trazer benefícios ali para a questão da saúde, né? E esse convívio, tanto que quando a gente vai falar em sinais de alerta, o isolamento social é um sinal de alerta, né? Para essa questão, né, de saúde mental e do suicídio. Então, com certeza. E aí, se você falar com alguém, a pessoa conseguir chegar em você, então você perguntar, por que você está se isolando? Quem sabe você conhece algum grupo? Quem sabe você vem comigo em algum encontro? Venha comigo, sei lá, para uma atividade no CEPIX. A gente tem o CEPIX aqui, né? Que é maravilhoso, Que é maravilhoso. Né? Lá tem dança, tem um monte de coisa. As práticas integrativas, então, são diversas terapias que são complementares e que daí talvez muitas pessoas pensam que, porque a gente tem essa dicotomia, né, a saúde física e mental, mas é tudo integral, né? Não é separado. Então, aquilo que gera benefício para a saúde... E como faz bem você estar no meio de um grupo de pessoas que têm semelhanças no seu dia a dia e que estão construindo alguma coisa juntas ali, né? Isso, Às vezes é aprender um hobby, às vezes sei lá, fazer um bordado, fazer um tricô, mas também pode ser uma pintura, pode ser uma dança, pode ser um canto. Aqui na Câmara de Vereadores, por exemplo, a gente tem um coral. Que é lindo, né? E isso é uma coisa que as pessoas, melhorando o seu estado geral mental, pode ser, sim, um fator que é determinante para melhorar também essa condição, né, de sofrimento. Tem até agora você falando disso, eu me lembrei que para o âmbito, por exemplo, das empresas, tem uma resolução agora recente que aqui passou a ser obrigatório as práticas voltadas à questão de bem-estar, saúde, qualidade de vida e bem-estar, saúde mental dos trabalhadores, né, de que as empresas terão que se adaptar a essa resolução para ter um olhar e promover mesmo, né, ações que são voltadas para isso, né, promover, porque justamente... Porque antigamente se tinha aquela noção, o lazer, mas não é só lazer, gente, é saúde, é saúde também, é saúde preventiva, inclusive, não é? Exatamente, porque nós trabalhamos muito com a questão da prevenção, mas você traz agora um ponto que é fundamental, e isso faz parte da saúde pública também, que é a promoção de saúde, né? Então, a gente tem a prevenção, mas e a promoção da saúde? E aí, inclusive, né, a gente poder ter essas diferentes parcerias, muitas vezes é algo que um grupo, por exemplo, que pode ser numa instituição que não necessariamente é a unidade de saúde que está ofertando, mas é um equipamento da assistência social que fica naquele território e porque é a mesma população, né? O usuário da assistência, o usuário do SUS, a população que está ali naquele território e que se possa, né, tem um acompanhamento da equipe de estratégia de saúde da família, do psicólogo do polo e participa num grupo de idosos ou de mulheres lá no CRAS ou lá no Centro de Espaço e Lazer, uma atividade, né, de lúdica, artística. Às vezes, de exercício físico o programa Itajaí Ativo, né, que tem no município, que é fundamental também. Então, ferramentas tem muitas, né? E é claro que tudo isso que a gente vai estar falando são, sim, fatores de proteção, promoção de saúde e prevenção, né, do suicídio e de problemas de saúde mental no geral. Né? E que talvez só que sozinhos também não dão conta, né, da complexidade toda do problema, porque como a gente falou já ali no início, tem tantos outros fatores e às vezes dependendo da situação de determinada pessoa, uma coisa isolada não vai dar conta de melhorar. Isso. Mas o conjunto disso sim, né? Sim. Eu acredito que sim. E é exatamente isso que se destina um pouco também esse falar sobre que se fez durante o Setembro Amarelo, mas não termina no Setembro Amarelo, gente. Sim, perfeito. Tanto que a gente está aqui 1º de outubro falando sobre o tema, né? Eu penso que é isso, assim, é o falar, é a continuidade. Acho que você até tinha me perguntado no outro momento que a gente
da capacitação que a Secretaria promoveu, e sim, o intuito, só essa capacitação em setembro, agora só vamos pensar nisso em setembro do ano que vem? Não, né? É para ser uma prática constante na educação permanente, inclusive está se avaliando, né, em fazer isso em loco, né, ir até as equipes, porque ali é o momento onde as equipes saíram, né, os profissionais para irem. Então, estamos também desenvolvendo dentro de um grupo técnico o protocolo de atenção a comportamento suicida, violência autoprovocada. Isso ainda está em construção, é isso? Sim, esses protocolos ainda estão sendo construídos dependendo da realidade aqui do município, é isso? Já tem um fluxo, né? Já tem um protocolo, mas a gente está fazendo uma nova atualização justamente porque a gente está considerando aí o nosso novo contexto, né? Então, são protocolos que muitas vezes precisam ser atualizados, né? Porque a rede de serviços vai modificando e a realidade, né, do município, da população, a análise de saúde que a gente realiza aí de tempos em tempos por conta do plano de saúde agora dos próximos 4 anos. E a cidade vai mudando, o perfil das pessoas que vão chegando na cidade também vai mudando. Exato. E vai havendo essa troca, então precisa também modernizar e melhorar aquilo que está... Como é que está o atendimento? Atualizar. E aí, se a gente for falar especificamente disso, né, do perfil de um ano para o outro, como mudou, que você havia me perguntado ali, que a gente observou, isso é dos idosos, né? Que, então, algo que já nos chamou a atenção é que está aumentando a quantidade de óbitos por suicídio em mulheres, comparando com os anos anteriores, está aumentando na faixa etária, nas pessoas idosas, né, que você tinha lido ali no material, então, justamente, nesse perfil de 2025, é o que já está como maioria predominando, então isso nos preocupou bastante. E aí a gente precisa, sim, olhar para esses recortes. Acho que estava 60%, se eu não me engano. 62%, 67,2% predomínio sexo, das tentativas, né? E da questão dos óbitos, em geral, realmente foi os homens com mais de 60. Exato. Foi um número maior. Os 22 casos de 2024, um foi acima de 60 anos. Os 23 casos desse ano, 6 já são de pessoas acima de 60 anos. Ou seja, é muita coisa. Com certeza. E aí a gente precisa ter um olhar à saúde da população idosa e as políticas, e é uma integralidade, né, de ações para a gente poder pensar em medidas e estratégias de prevenção, né? Prevenção sempre. E lembrar, né, Tamara, a gente está, infelizmente, está chegando ao fim do nosso programa aqui, mas não custa lembrar, né? Peça ajuda, fale sobre os seus problemas, fale com o vizinho, fale com o seu marido, fale com o amigo, fale com o filho, fale com... Fale com quem você, né, se sinta confiável, seguro, mas procure as nossas unidades básicas de saúde, procure o CAPS, o CVV, que foi o vídeo, né, do início, né, fundamental, vem desenvolvendo aí esse trabalho. Então, o ligar no 188, eles são 24 horas, 24 horas. Até... Tem atendimento online agora também, pela internet direto, só procurar lá, CVV. E vejam, qual Centro de Valorização da Vida. Isso. E como vai você, né? Como vai você? Sim. Que às vezes, eu me lembro que tem aquela música que fala, né? Alguém já lhe perguntou como é que foi seu dia? Né? Às vezes parece uma coisa tão boba, mas o quanto isso pode ser importante, né? E qual que é a ferramenta do CVV? É a conversa, a escuta, né? Te escutar sem te julgar, escutar. E já salvaram tantas pessoas, né? Então, e é isso, claro, que também que é o que a gente pode, né, e promove na nossa rede de saúde também, né? Com certeza. Olha, Tamara, muito obrigada, viu, pela tua presença aqui, obrigada pelos todos os dados e todos os esclarecimentos que você trouxe e obrigada pelo teu trabalho. Imagina, eu que agradeço também pela oportunidade e o espaço para a gente poder estar aqui, né, conversando e trazendo essas informações e orientações. Muito obrigada. Muito obrigada eu para você. E para você também que nos acompanha, continue assistindo a nossa programação, seja no canal 14 da Claro, em breve, sinal aberto, em breve estaremos em sinal aberto, ou aqui no YouTube também, TV Câmara Itajaí no YouTube, e aqui não se esqueça, tá? Se inscreva no nosso canal e, compartilhe os nossos vídeos, faça boa, correta informação, circular sempre. Até o próximo Câmara Aberta.